Amém, graças a Deus, estamos de volta por aqui pelo nosso canal do ITEC, Instituto Teológico Encontro com Cristo, para mais um vídeo em nome de Jesus, amém? Será verdadeiro que a Bíblia é uma farsa? Eu vou provar aqui a farsa sobre a Bíblia ser uma farsa, amém? Aqueles que falam que a Bíblia é uma farsa, eu vou refutar aqui e vou provar que a Bíblia não é uma farsa, como dizem alguns, amém? Primeiro eu quero iniciar falando sobre algumas frases de alguns homens proeminentes aí da história que falaram sobre a Bíblia, começando por Isaac Newton, que diz: há mais marcas certas de autenticidade bíblica do que de qualquer história profana. George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, disse: é impossível governar o mundo sem Deus e a Bíblia. A Rainha Vitória, a monarca que teve o período mais longo de reino na história britânica, disse: este livro, a Bíblia, dá contas da supremacia da Inglaterra. Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, disse: um conhecimento profundo bíblico tem um valor maior do que uma educação universitária. Para saber, os registros históricos por si só não podem provar nem refutar a veracidade dos eventos registrados nas Escrituras. No entanto, as evidências desenterradas até esta data estão em harmonia com o registro bíblico e confirmam-no. Amém? Durante séculos, o mundo ocidental aceitou a Bíblia como a palavra de Deus. Ela mantinha-se inquestionável como fundamento de todo o conhecimento, inclusive de todas as ciências. A teologia, por exemplo, recebeu o título de rainha de todas as ciências, e a filosofia foi chamada de serva da teologia, bem como todas as demais ciências. O ceticismo em relação à Bíblia, como a palavra inspirada de Deus, acelerou-se no século XIX e os críticos em universidades praticamente se debruçaram sobre questionamentos e críticas à Bíblia. Lembra-se que isso teve início nos séculos 17 e 18, com o Iluminismo. O cristianismo recebeu a alcunha de trevas. Esse foi o sinônimo dado ao cristianismo pelo iluminismo. O confronto arqueológico da Bíblia, da opinião de que a Bíblia é uma farsa. Primeiro, o Evangelho de Lucas. Evidências arqueológicas. A evidência histórica e arqueológica pendiam solidamente a favor de Lucas ter escrito o livro de Atos no primeiro século, no tempo dos apóstolos, em vez de Lucas ser uma fraude histórica. Ramsay, o historiador, concluiu que existem razões para a colocar o autor de Atos entre os historiadores de primeira categoria. As evidências confirmam os relatos bíblicos sobre os patriarcas. Amém? Por exemplo, alguns estudiosos críticos questionaram a existência dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Eles rejeitaram a interpretação bíblica porque não tinham nenhuma evidência arqueológica clara. No entanto, os documentos bíblicos descrevem Abraão e seu mundo em grandes detalhes. Amém? Os documentos referem-se a questões como herança e direitos de propriedade, a escravidão, a adoção e assim por diante, conforme Eugene Melville, Reino de Sacerdotes, 1996, nas páginas 38 e 39. Alguns estudiosos, uma vez, alegaram que os eventos incomuns descritos nesses dois capítulos de Gênesis, como o episódio de Abraão reconhecendo a paternidade de uma criança
para sua esposa, Sara, por meio de sua serva Agar. Eram invenções. Os mesmos estudiosos tiveram de recuar quando as tabuletas Nuse demonstraram que tais práticas de substituição eram comuns na cultura daquele tempo, quando uma mulher era estéril. Da mesma forma, Gênesis 37, 28 nos diz que os irmãos de José o venderam como escravo por 20 ciclos ou moedas de prata. Tabuletas de argila descobertas na região datadas entre 18 e 19 séculos antes de Cristo, o tempo em que José viveu, mostram que o valor corrente para escravos na época era realmente 20 ciclos. Amém? Então, portanto, é provado toda a autenticidade da Bíblia nesses relatos que eu estou aí falando. Séculos mais tarde, no entanto, o preço dos escravos tinha aumentado muito. No século XVIII a.C. tinha subido para 50 e 60, entre 50 a 60 ciclos, e do quinto ao quarto séculos o preço era de 90 a 120 ciclos, conforme Kenneth Kitchen, A Era Patriarcal, Mito ou História. Aí, na página 52 do seu livro de 1995, Revisão da Arqueologia Bíblica, março-abril de 1995, página 52. Se um escriba judeu tivesse inventado a história de José no século 6 a.C., como muitos críticos bíblicos argumentam, porque o valor pago por José não foi de 90 a 120 ciclos? Se a história fosse inventada mais de 6.000 anos depois de ter supostamente acontecido, como é que o autor sabia o preço da venda de um escravo de 1.000 anos antes? A resposta óbvia é que a história de Gênesis é um relato preciso dos acontecimentos contemporâneos. Amém? Aí nós temos como outros exemplos o livro de Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todos eles aí comprovados aí, alguns relatos pela arqueologia. Nós vamos chegar ao livro de Josué, ao livro dos Juízes, depois aos livros dos Reis, onde nós temos o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis, primeiro livro das Crônicas e o segundo livro das Crônicas, amém? Onde uma grande parte desses relatos, eles nos são autenticados pela arqueologia, amém? Que tem feito um trabalho belíssimo aí com relação à comprovação dos relatos da palavra de Deus, amém? Glória a Jesus. Lembrando, se você gostar do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, e também se inscrever no canal para me ajudar em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, e até os próximos vídeos. Amém? E graças a Deus.